Irmãos, que a paz do amado Mestre Jesus desça sobre nós nessa tarde e que possamos nós abrir os nossos corações para receber essa paz, para que essa paz faça morada em nossos corações. Afinal, foi Ele mesmo que nos disse, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então que saibamos, né, interiorizar essa paz que Ele derrama sempre abundantemente sobre nós. Eu trouxe para a gente conversar hoje a questão do orar, né? Se a gente for na internet pesquisar, a gente vai ver que tem dezenas, talvez centenas de palestras e artigos sobre a prece, né, e tudo mais. Então, o que eu vou trazer aqui hoje não é nada de novo, é o que todo mundo já sabe. Como diria a dona Leia, né, é o arroz com feijão. Mas eu vou procurar trazer um enfoque um pouco diferente. Normalmente, e eu mesmo há pouco tempo fiz uma palestra aqui sobre o Pai Nosso, né? Então, normalmente a gente fala sobre a prece. E hoje nós vamos procurar falar sobre o orar, o ato de orar. E para a gente poder desenvolver esse raciocínio, nós vamos usar dois textos de duas pessoas diferentes. Uma é de Lucas, que está lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 4, versículo 31. Se alguém quiser conhecer, né, essa parte, vai lá desde o 28 até o 33, mais ou menos. Mas o que nos interessa está nesse versículo 31. Lucas, Atos dos Apóstolos. E a outra questão, a outra parte que eu vou trazer, nem é cristã. É uma prece que não é de uma pessoa cristã, que não é espírita, né? Que é de uma mística sufi. Né? Eu nem me atrevo a falar o nome dela, né? Não sei se alguém sabe ler isso, mas é Rábia al... Não me atrevo a falar esse nome. É interessante porque ela não é cristã, lógico, né? É sufi, né? Portanto é islâmica. Mas ela captou em uma prece minúscula, pequenininha, mas extremamente forte, ela captou todo o sentido do orar. E é por isso que eu vou trazer aqui para a gente hoje. Para a gente conversar, né, o que a gente tem que conversar hoje, a gente vai usar Kardec, André Luiz, Emmanuel, é lógico, o próprio Evangelho, para que a gente possa desenvolver todos esses raciocínios. Mas, para começar, a gente precisa entender primeiro o que é orar. O que é orar? O que significa orar? E para a gente entender o que é orar, vamos procurar primeiro no dicionário. Acho que eu vou ter que ficar aqui porque ele não está passando. Tá. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver várias definições, mas todas estão ligadas à questão do pedir. Então, suplicar, implorar, pedir insistentemente, solicitar com humildade, né? Então, o conceito geral que se tem, embora muitas vezes a gente até saiba, né, que a gente vai ver que o Espiritismo nos mostra um outro lado do orar, mas, de um modo geral, o que a gente tem é exatamente isso, é o pedir. Né? A ideia do pedir. E o Espiritismo? O que o Espiritismo nos fala sobre orar? Eu vou trazer do Livro dos Espíritos, que não é propriamente a definição, né, de orar, mas onde Kardec pergunta na questão 659, qual é o caráter geral da prece? E aí a gente vai entender um pouquinho, inclusive na continuidade dessa questão, entender um pouquinho o que é o ato de orar para nós espíritas, né? Então, os espíritos respondem. Eu vou ler porque são palavras dos espíritos, tá?
vou me permitir ler. A prece é um ato de adoração. Então vejam que já entra uma outra questão aqui. Orar a Deus é pensar nele. E aqui a gente já começa a se complicar, né? Porque a gente nem sabe que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas o que realmente é Deus para nós? Como pensar em Deus? É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então vejam que para o Espiritismo, o ato de orar e a prece em si tem um outro significado muito mais amplo, né? E os Espíritos vão além, continuam. Eles dizem, há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, observem que o ato de orar ganha uma dimensão bem maior dentro do Espiritismo, porque nós podemos louvar, nós podemos pedir e agradecer. Então, essa basicamente são as 3 coisas que nós fazemos quando oramos. Não é apenas o pedir, a questão do pedir. Muito bom. Vamos então ver a questão do ato dos apóstolos, para a gente desenvolver o raciocínio. Só para a gente se situar, os discípulos, Jesus já havia morrido há um tempo, né? E os discípulos, nessa situação, eles curaram um homem que já era de uma certa idade. E foi curado pelos discípulos em nome de Jesus. Em vista disso, os sacerdotes, toda aquela cúpula, digamos assim, né, dos judeus sacerdotal, digamos assim, né, mandou buscar os discípulos e os prendeu. Eles foram presos, né, passaram a noite na cadeia, para que no dia seguinte eles pudessem explicar aquele fato, que eles tinham curado em nome de Jesus. A gente sabe bem como é que estava na época essa situação, né? Muito bom. Então, eles vão, se defendem, né, diante de toda aquela cúpula, digamos assim, né, toda a elite sacerdotal da época judaica. Eles se defendem, eles são ameaçados, né, eles os ameaçam, né, e nós sabemos o que havia acontecido com Jesus, então imagina todo o que eles passaram naqueles momentos. Mas, especialmente Pedro, é bem firme na sua posição, defende com firmeza Jesus, né? E no fim, como havia toda uma situação anterior que o povo tinha se envolvido e tinha muitas pessoas lá a favor deles, né? Os sacerdotes resolvem libertá-los. Não conseguem nada para acusá-los ou prendê-los. Então esse é o quadro. Imagina como que estavam os discípulos nesse momento. Eles vão provavelmente para a casa de Simão Pedro, né? Não é falado para onde eles vão. E lá eles começam a orar. Eles contam o que aconteceu para os outros e tudo mais, e eles começam a orar. E aí eu vou pensar uma frase, um pedaço de uma frase de Lucas, que é o que vai nos interessar. Que ele diz o seguinte, e tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. O que será que Lucas quer dizer com moveu-se o lugar onde estavam reunidos? O lugar saiu daqui e foi para lá? Existem algumas versões que dizem que tremeu o lugar, né? O lugar tremeu por eles terem orado. Mas será que tremeu o lugar porque eles oraram? O que Lucas está falando para a gente? O que Lucas está trazendo, né? Será que eles foram transportados para outro lugar? O que aconteceu nessa
questão do fato deles terem orado, né? A gente vê, se a gente for pesquisar lá, algumas versões até falam, em vez de moveu-se, está aqui como tremeu. Que faz menos sentido ainda, né? Tremeu o lugar porque eles oraram, realmente faz menos sentido. Mas isso é porque eles não entenderam o sentido da questão. Bom, para a gente analisar isso e entender o que Lucas está falando, nós temos que começar com uma questão. Entender primeiro o que é o pensamento. É claro que não vamos trazer de forma técnica, né, nada, apenas para a gente entender rapidamente, para a gente acompanhar o pensamento de Lucas. Né? Bom, os Espíritos nos falam, André Luiz nos fala isso, né, que o pensamento é uma onda. Né? Eu pus até aqui uma onda, né, impulsionada pela vontade e que transporta a ideia do espírito e o seu sentimento. Então, repetindo, o pensamento é uma onda que se propaga, né, que ela é emanada, impulsionada pela vontade do espírito quando pensa. E essa onda carrega a ideia do espírito e, mais ainda, o sentimento do espírito. Tudo bem? Deu para entender? Para a gente entender bem, né, vamos comparar com uma rádio. Uma rádio transmitindo uma rádio. E vamos criar agora a nossa rádio O Consolador. Transmitindo em 90 MHz. 90 MHz é a frequência onde essa rádio está transmitindo, ou seja, a vibração que essa onda tem para ser transmitida. Digamos que a minha mãe está lá, ela é locutora da rádio O Consolador, e ela está lá falando, né? E isso, todo o sistema transforma em uma onda que vai se propagar. Ok? Se a gente tiver um radinho em casa e sintonizar nos 90 MHz, né, vamos captar essa onda. Tudo bem? O pensamento é assim, para ficar fácil. Com a diferença que a onda da rádio, ela vai transmitir o que a minha mãe estiver falando. Está lá falando qualquer coisa, mas não consegue transmitir o sentimento. A gente pode até perceber se ela fala mais rápido, mais lento, né, mais pausado, mais... Enfim, a gente pode até perceber se ela está com triste, com raiva, coisa assim. Mas a onda em si não transporta o sentimento. Então a grande questão é que o pensamento, a onda do pensamento, transporta o sentimento. Opa, desculpa, voltando... Transporta o sentimento, o contrário dessa onda de rádio que a gente comparou. Mas é só para a gente entender. Muito bom. Vamos ver então o que nós temos, né, em André Luiz mesmo, né, lá em Mecanismos da Mediunidade, ele nos diz o seguinte: a oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no poder divino ou no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas. As duas esferas, ele está falando do plano físico nosso aqui, né, dos encarnados, e do plano extrafísico ou plano espiritual. Então, interessante aí a gente destacar, né, é ele dizer que a oração eleva o nível mental. O que isso quer dizer? O que é elevar o nível mental? Como a gente viu, o pensamento é uma onda que tem uma frequência, certo? Tem uma frequência. Quando nós oramos, o que acontece? Essa frequência se eleva. Essa frequência se eleva. E em se elevando, nós entramos em sintonia com espíritos mais elevados, que estão naquela frequência de pensamento. Tudo bem? Ou seja, né, a prece vai elevar o nosso nível mental. A oração vai elevar o nosso nível mental. Tudo bem? Isso aqui é base só para a gente entender o que
Lucas fala. Então vamos voltar lá em Lucas, né? Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Que lugar é esse que Lucas está falando, gente? É o local que eles estavam lá? Que pode ter tremido? Percebem que não faz nenhum sentido, né, ser o local físico. Então, que local que ele está falando? Lucas está falando, né, do local mental. Do local mental que eles estavam. Porque imaginam vocês que eles acabaram de sair da prisão, foram lá, né, ameaçados e tudo mais, toda aquela situação. Então imagina o estado mental que eles estavam. Pensa a gente aqui, imagina que nós fomos presos injustamente por termos feito bem, depois somos levados e somos julgados, né? E aí, finalmente somos libertados. Quem aqui estaria num estado mental legal, elevado? Percebem? O estado mental que eles estavam era realmente um estado mental bem chão, bem de sofrimento, bem de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, não é verdade? Aí o que acontece? Eles se reúnem, contam para todo mundo, né? E aí todo mundo entra naquele estado mental, porque é isso que acontece, não é? Quando a gente começa a conversar sobre coisas ruins, vamos dizer assim, todo mundo entra naquele estado mental. É difícil a gente se manter fora daquele estado mental. E aí eles param para orar. E aí vem a grande sacada de Lucas. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Ou seja, o estado mental deles, que era aquele ali de medo e tudo mais, de repente foi para um patamar mais elevado. A frequência de pensamento deles, com o orar correto, foi para um outro nível. Vocês conseguem perceber? Moveu-se realmente o lugar onde eles estavam, porque eles estavam num lugar mental extremamente baixo, de medo, de angústia e tudo mais. Então, quando Lucas fala, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, as pessoas interpretam inadequadamente, e até substituem, como eu falei, por tremeu, que o chão tremeu. Acham que o chão se mexeu, que foi o chão. Mas vocês percebem que é uma coisa em outro nível? O que Lucas está falando para a gente é no nível mental. Então isso já vai nos dar uma direção sobre o ato de orar. Né? Sobre o ato de orar correto. Quando nós oramos da forma adequada, o nosso lugar onde estamos se move. Elevamos o nosso lugar mental. Está dando para acompanhar o raciocínio? Muito bom. Vamos ver então a questão que eu falei daquela prece sufi. É uma prece curtinha, mas é incrível como ela conseguiu captar a essência do ato de orar. Eu vou ler toda a prece e depois a gente volta para a gente entender. Ela diz o seguinte: Senhor Deus, se eu te busco por medo do inferno, queima-me no inferno. Forte, né? Se eu te busco por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Forte, né? Mas, se eu te busco pelo que tu és, mostra-me a tua face e recebe-me no seio da tua glória. Vou até repetir, voltar lá. Senhor Deus, se eu te busco por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas, se eu te busco pelo que tu és, mostra-me a tua face
e recebe-me no seio da tua glória. O que ela está falando para nós? Quando nós oramos, de um modo geral, mesmo quando a gente está em louvor ou em agradecimento, a gente sempre espera e a gente sempre coloca na prece, ou pelo menos quase sempre, no ato de orar, a gente coloca os nossos desejos, os nossos medos, né, para usar duas palavras que ela usou, a nossa relação aqui física. E a gente chega ao ponto de orar a Deus, orar aos espíritos bondosos, mas já dizendo para eles o que é para eles fazerem. Já perceberam isso? Se eu estou doente, São Benedito, me cura dessa doença. Quer dizer, nós estamos dizendo para ele o que é para ele fazer. E nós queremos que ele faça o que a gente quer. Jesus, aquele meu chefe que me persegue, me livra desse chefe. Não é mesmo? É claro que eu estou usando exemplos bem absurdos até, mas não é o que a gente faz. Às vezes a gente ora com medo, aconteceu uma situação e a gente coloca o nosso medo naquela oração, naquela prece, e queremos que os seres superiores, Jesus, nosso anjo da guarda e até Deus, façam aquilo que a gente quer. Não é assim que a gente ora normalmente? Mesmo quando a gente ora para agradecer, a gente ora para agradecer do jeito que a gente quer, achando que a gente está, ou talvez nem tenha consciência disso, mas querendo impor a Deus, aos espíritos bondosos, a vontade nossa, o que nós temos. E é por isso que ela fala, se eu te busco por medo do inferno, claro que ela usa uma figura do inferno, queima-me no inferno. Ou seja, estamos orando da forma errada. Se eu estou buscando a Deus por medo, por desejos mundanos, e é o que a gente faz, queima-me no inferno, expulsa-me do teu céu. Porque muitas vezes a gente espera ganhar o céu, mas é o céu da forma que a gente quer. É ou não é? É o céu da forma que a gente quer. Alguns acham que vão lá ficar sentadinhos, ouvindo anjos tocando harpa o resto da vida. Eu não aguentaria, 2 dias sentadinho sem fazer nada, ouvindo um anjo tocando harpa, não, me manda para o inferno, que aqui não dá. Aqui não dá. Mas não é o que a gente espera. Não é o que a gente pede, é as nossas coisas mundanas. E se a gente não é atendido, a gente chega a se revoltar. A gente chega a se revoltar. Mas os Espíritos nos dizem, não há prece feita com o coração que não seja atendida. Não há prece feita com o coração que não seja atendida. Os Espíritos se mobilizam em nome do Pai para nos auxiliar. A questão é, será que o que é melhor para a gente é aquilo que a gente pediu? Porque a gente espera que aconteça como a gente quer. Mas será que isso é o melhor para a gente? Deus sabe o que é melhor para a gente. E é uma coisa que eu costumo falar. Um exemplo que eu sempre dou, inclusive dos cursos. Se eu quero ser forte, aí eu rezo para Deus. Deus, eu quero ser forte. Aí Ele, me dá músculos. E fico bombadão. Não. O que Deus vai me dar? Oportunidade de exercitar os meus músculos para desenvolvê-los. É claro que eu estou dando um exemplo banal, mas para a gente entender que os desígnios de Deus,
a gente não tem como barganhar com ele e falar para ele, olha, isso que eu quero é aquilo. Tem até uma frase, né, que a gente fala, cuidado com o que deseja que você pode conseguir, né? Então, o importante é isso. Se eu te busco como tu és, aí então mostra-me a tua face. E recebe-me no seio da tua glória. Então a questão é, como orar? Como orar? Seja pedindo, seja louvando, seja agradecendo. Como a gente faz isso? Com fé? Com fé, com certeza. Mas como? Até agora a gente viu o que não fazer, né? Isso mesmo, mas o que fazer? Como a gente deve orar? Se a gente lembrar lá do que a gente falou sobre o pensamento, né? A gente vai ver que orar, na verdade, é emitir ondas de pensamento impulsionadas pela vontade no bem e por ideias e sentimentos no bem. Essa onda que vai transportar ideias e sentimentos no bem. Isso é orar. Isso é orar. Vontade no bem, ideias e sentimentos no bem. E é interessante, porque nos cursos, seminário, grupo de estudo que eu dirijo, eu sempre peço para alguém fazer a prece inicial e a prece final. E normalmente, aqui no Consolador, fora do Consolador, onde a gente vai, as pessoas não fazem. É um problema, porque ninguém quer fazer a prece. Mas por que ninguém quer fazer a prece? Porque ainda não entenderam o que é orar. Porque estão preocupados com as palavras. Com as palavras. Há um tempo atrás, eu dei uma palestra aqui. Terminada a palestra, uma pessoa veio me procurar, elogiou a palestra e falou, e eu tinha feito a prece final. E a pessoa falou assim, nossa, que maravilha a prece, as palavras que você falou, que palavras tão bonitas e tal, né? E eu pensei cá com os meus botões, ainda não entendeu. Ainda não entendeu, porque está preso nas palavras. Está preso aqui apenas nas ideias. Ainda não alcançou o sentimento. E aí foi engraçado, porque em seguida veio uma jovenzinha mesmo, quase menina. E falou para mim assim, sua palestra foi boa tal, mas a hora que você começou a orar, parece que eu subi, me elevei. Parece que eu estava em outro mundo. E aí eu pensei comigo, essa aprendeu a orar. Essa entendeu o que é oração. E vejam que não é só a oração que a gente faz, é você acompanhar a oração de outro. Né? Não são as palavras. Um exemplo que eu dou também, todo dia eu chego aqui, seja de manhã, à tarde, à noite, e venho falando bom dia. Quem já viu isso? Não é, Marco? Bom dia. Aí as pessoas me corrigem, não é bom dia, já passou do meio-dia, é boa tarde. Ou então, mas é à noite, é boa noite. Né? Antes eu até explicava, agora eu falo, legal, boa noite então. Mas o que é esse meu falar bom dia? Eu estou emitindo para a pessoa com uma vontade muito grande que ela tenha um ótimo dia. Não importa se é de manhã, tarde ou à noite. Eu estou transmitindo para ela, buscando transmitir essa ideia de ter um bom dia. Mas mais do que isso, eu estou procurando enviar para ela um sentimento de que ela tenha um bom dia. O que é isso? Senão
orar? Se não orar. Quando a gente chega, às vezes a gente chega em algum lugar e a gente está aborrecido, e aí uma pessoa nos recebe com um sorriso. Quem já passou por isso? Imediatamente a gente se abre. O local onde estamos se move. Não é mesmo? Quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. E o que é isso se não orar? O que é isso se não orar? Conseguem perceber que o orar não é simplesmente eu falar, recitar palavras bonitas? Ter aquelas palavras às vezes difíceis, às vezes um sorriso é orar. O que vocês acham que é mais importante, digamos assim, para Deus? Importante não seria o termo, mas é eu ficar lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o ou eu dar um sorriso com todo aquele amor para uma pessoa? O que vale mais? E é interessante porque se a gente for olhar lá Jesus, né, lembra-se daquela passagem, quando Jesus estava lá com os discípulos, um monte de gente em volta, e ele sobe o monte e vai orar. E fica várias horas lá, em prece. Aí quando ele desce o monte, uma das pessoas que ali estava, vendo, né, que ele foi orar, pergunta para ele, pede para ele, Rabi, ensina-nos a orar. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? E Jesus fala, quando você for orar, né, recolhe-te ao teu aposento, fecha a porta e ora em secreto. E aí ele ensina todas as coisas, mas o que nos interessa é isso. Faz a oração dominical, né, como exemplo. E aí fica uma incoerência, porque Jesus subiu ao monte para orar. Ele não foi para os aposentos dele. Ele não trancou a porta. Se aquelas pessoas tivessem acompanhado Jesus até o alto do monte, ele teria orado também, da mesma forma, não é verdade? O que Jesus estava nos falando? O que é nós nos dirigimos ao nosso aposento, trancarmos a porta? Quer dizer que se eu vou orar aqui, eu vou lá para minha casa, entro no meu quarto, fecho a porta, aí agora eu posso orar. Vocês percebem que Jesus está falando do nosso local mental, do nosso coração. Quando formos orar, não adianta, Pai nosso que está no céu, não adianta, nós temos que entrar em nosso coração, em nossa mente e elevar. O orar é isso. Então Jesus não está falando do local físico aqui, né? Vai para o seu quarto, tranca a porta e ora em secreto. Não, ele está falando do nosso estado mental, que é aquilo que a gente viu lá de Lucas, que está em Atos dos Apóstolos, em orando, né? O local onde eles estavam se moveu. O local mental. Jesus está falando a mesma coisa. Então, orar, mais do que a gente recitar preces, mais do que a gente falar palavras bonitas, é a gente se recolher ao nosso estado mental, ao nosso coração e elevar os nossos sentimentos, né? Elevar o padrão vibratório dos nossos sentimentos. É ter essa onda de pensamento, né, com uma vontade no bem, transportando ideias e sentimentos no bem. Então já aviso, quem é dos meus cursos aí, agora não tem desculpa para dizer que não sabe orar, ou que tem vergonha. Porque se você falar uma palavra, tenham todos uma ótima noite, mas com sentimento, com a ideia elevada,
você está fazendo uma oração. Não podem mais alegar ignorância, o pessoal dos meus cursos. Agora. Muito bom. E aí, para a gente encerrar, já estamos em cima da hora, né? Há um tempo atrás eu assisti uma palestra, e já assisti outras também nesse sentido, né, de uma oradora espírita, e ela disse assim, enfaticamente, espírita não reza, espírita ora. Espírita não reza, espírita ora. Porque rezar, segundo essa pessoa, é recitar algo que alguém fez, que alguém escreveu. E eu fiquei encucado, porque essa mesma palestrante terminou essa palestra dela rezando o Pai Nosso. E eu fiquei meio... Parece para mim uma incoerência, né? Então eu pergunto para vocês, espírita reza? Espírita ora? Espírita não reza? Gente, espírita reza, espírita ora, espírita faz prece. Sabe por quê? Sabe por quê? Por um motivo simples. O que deve caracterizar o espírito, e se vocês guardarem dessa palestra, só isso aqui, já estou satisfeito. O que deve caracterizar o espírita é o esforço que faz para que a sua vida seja sempre uma oração a Deus, buscando manter sentimentos elevados em qualquer situação que se lhe apresente. O que caracteriza o espírito? Rezando, orando, fazendo prece, não fazendo. Mas se a gente transforma a nossa vida numa oração a Deus, ou seja, sempre com ideias do bem, sentimentos no bem e a vontade no bem, a nossa vida é a oração. Então, se a gente ora, se a gente reza, não faz diferença. Se eu rezo o Pai Nosso com amor, com sentimentos elevados, não, mas eu sou espírita, eu não posso fazer isso. Eu vou repetir isso porque, se vocês levarem para vocês só isso aqui, eu já estou satisfeito. O que deve caracterizar o verdadeiro espírita é o esforço que faz para que a sua vida seja sempre uma oração a Deus, buscando manter sentimentos elevados em qualquer situação que se lhe apresente. Isso caracteriza o verdadeiro espírita. Isso caracteriza o verdadeiro orar. Que Jesus nos abençoe, que possamos nós receber, como eu falei no começo, a paz que Ele derrama abundantemente sobre todos nós, e que possamos saber fazer com que essa paz faça morada em nossa vida, em nosso coração. Que assim seja. Posso fazer? Tem aqui toda a sonoplastia, todo. Quem é do estudo de André Luiz? Aí, do grupo nosso de estudo de André Luiz. Quem é? Eu vou ter que dar um spoiler, gente. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que dar um spoiler aqui para vocês. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Estamos no finzinho do Missionários da Luz. Estamos na fase onde o Alexandre se despede, porque ele vai ascender a um plano superior. E eu trouxe para a gente hoje a prece que ele faz quando ele se despede. Então, a prece que ele faz de despedida daquele plano que ele está vivendo para ir para um plano superior. Então, aí o spoiler para quem está no... que a gente vai ver na próxima semana. Então, eu gostaria que vocês, quem quiser, é claro, fechassem os olhos e que entrasse no sentimento, não tanto nas palavras, mas que buscasse fazer com que essa oração
eleve o nosso padrão vibratório, mova o nosso local mental para um local melhor. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões, que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja.